Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Senhor dos Anéis, do Tolkien. Vou pegar aqui a capinha do livro pra vocês verem, tá bom? Eu li no Kindle, tá certo? Vou tentar, tá certo? Enfim, mas enfim. Aqui é o volume único. Essa minha edição aqui no Kindle está o volume único. Ou seja, reúne ali os 3 livros, né? Que cada livro, gente, desses tem mais de 400, 500 páginas ali fácil, entendeu? Tô falando da Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, tá bom? Esses livros são muito famosos em si. Você vai colocar aqui no YouTube O Senhor dos Anéis, aí você vai encontrar trocentos projetos de leitura, né, acompanhando ali a cada 100 páginas, a cada 200. Tem até projeto de leitura que acompanha, né, e fala a história de todo o livro, né? Conversa sobre a Sociedade do Anel, depois vai para as Duas Torres, depois vai para o Retorno do Rei. Não é a minha intenção aqui, até porque eu acredito, né, para quem não sabe aí, certo, Tolkien é o meu autor de fantasia favorito. Eu adoro Tolkien. Eu já tentei ler outros livros de fantasia de outros autores, mas nenhum consegue chegar no patamar que Tolkien consegue nos seus livros, na minha opinião, tá certo? Esse aqui é um livro bem conhecido entre os jovens também, dessa nova geração, e também da geração anterior. Mas hoje em dia eu diria que esses livros são muito mais famosos, né? E muito mais conhecidos do que antes, né? É claro que antes teve o estouro, vendeu milhões de cópias, né? Hoje em dia continua vendendo trocentas cópias, né? São livros que continuam sendo esgotados em muitas edições. Enfim, gente, é um livro... Pra quem não conhece o Tolkien, Tolkien é esse carazinho aqui, tá vendo? Esse cara aqui é simplesmente um gênio da literatura fantástica, da literatura de aventura. Enfim, aqui no canal, como eu falei, eu não sei se eu falei, mas a gente já conversou já sobre o Hobbit, o Silmarillion, e agora nós vamos conversar sobre o Senhor dos Anéis. É importante que antes de você ler o Senhor dos Anéis, você tenha lido também o Hobbit. Porque aqui você vai acompanhar a história ali, tá certo? Do Bilbo Bolseiro, né? E no Senhor dos Anéis você tem esse personagem voltando novamente ali, né? É, enfim, a história. E é interessante acompanharmos esse livro aqui, porque na minha opinião, tá certo, continua sendo, tá bom, o meu segundo livro favorito do Tolkien. O primeiro livro é O Senhor dos Anéis, tá bom? Até então, muito antes, né, inclusive, o Robert era o meu livro favorito do Tolkien. O autor escreveu muita coisa, gente, tá certo? Mas foram muitos livros. Aqui tem algumas obras do escritor, tá certo? Que é como, enfim, eu não vou passar porque senão a gente vai ficar horas aqui nesse vídeo falando sobre o Tolkien, né? Mas assim, a recomendação que eu tenho aí para quem nunca leu fantasia e para quem deseja ler fantasia, comecem pelo o Robert e depois vocês vão ali para o Senhor dos Anéis, e depois vocês vão para o Silmarillion, porque o Silmarillion em si, eu tive uma certa decepção, porque é um livro que tem muitos detalhes sobre o mundo que Tolkien criou, né, a Terra-média, né, antes ali, no momento em que Sauron existia, então você vai acompanhando ali as eras, é um livro muito mais detalhado, é um livro muito mais cansativo, então eu recomendo começar pelo Robert e partir para o Senhor dos Anéis e depois para o Silmarillion. Experiência própria vai por mim. Eu li os Robert e depois fui para o Silmarillion e depois me enrolei todo. Li até o final, mas de qualquer forma deixei muita coisa passar, porque é muitos detalhes e muitas coisas que você precisa ali ler. As obras, né, que se situam você ali, leitor, de uma forma melhor, né? Que situam o leitor melhor. Tá certo, mas assim, tá certo? Não tem jeito. O Senhor dos Anéis, do que é que se trata essa história? Eu vou resumir, porque assim, na minha opinião, livro de fantasia, se você conta ali um enredo muito detalhado, você vai estragar a experiência do outro leitor. É como se dissesse pra você que o personagem vai fazer isso, vai chegar a fazer isso e no final vai ter isso aqui pronto. Você não quer mais ler o livro de fantasia, porque quando você está lendo ali, tá bom? Na maioria das vezes, os livros de fantasia trazem uma linguagem mais fluida, né? Que é o caso de Tolkien aqui no Senhor dos Anéis e também do Hobbit, né? Tem essa linguagem mais fluida e se você disser o final ou muitos detalhes da obra, você não vai querer terminar um livro. Eu sei disso que uma vez eu fui tentar ler um livro aí uma vez, me disseram o final e não tem jeito, você não vai querer prosseguir com a história, porque você se sente entediado, você já sabe o final, para que você vai ler, na verdade, né? Essa é o que a maioria dos leitores, pelo menos que eu conheço, que lê fantasia acha. Eu também sou dessa opinião. Não pode contar o final. Eu não vou dar detalhes, só vou instigar aqui, você aí, tá certo? Que nunca leu Tolkien na vida, a ler Tolkien. Porque Tolkien é maravilhoso, tem uma escrita muito fluida e é um dos melhores escritores de fantasias do mundo. Se não, na minha opinião, o melhor escritor de fantasia que já existiu, tá certo?
Tem trocentos outros livros publicados aí dele também. Você encontra alguns, inclusive, na internet. Enfim, gente, você encontra também audiobooks aqui no YouTube. Então, dá uma conferida, reserva ali 1 ou 2 horas do seu dia para ler. Eu garanto que se você começar a ler o Robert, tá certo? Você não vai querer parar mais, não tem jeito, tá certo? São calhamaços alguns desses livros. Mas vamos em si a história do Senhor dos Anéis, tá certo? Eu vou resumir. Aqui você vai acompanhar uma história de jornada. E como boa história de jornada que se preze, vai acontecer tudo que você possa imaginar, né? Separações entre os personagens, intrigas, revoltas, enfim, aventuras inesperadas e tudo mais. Aqui você vai acompanhar o Frodo, né? Que acaba sendo sobrinho desse Bilbo Bolseiro, tá bom? Que é um personagem que também se encontra aqui no Robert. Que acontece? O seu tio, tá certo? Tem um anel muito importante, tá bom? E digamos que ele tem uma certa obsessão por esse anel. Esse anel, enfim, se for ali dadas nas mãos erradas, ele pode acabar destruindo esse mundo, né? Essa Terra-média, na verdade. Porque temos um Sauron, né, que está se ressuscitando, podemos dizer assim, né? Estão tentando ressuscitar o Sauron, né? Podemos dizer assim. E Sauron quer esse anel de volta. Ele precisa desse anel para que ele retorne com o seu poder novamente e destrua o mundo, né? Faça guerras, enfim. Ele acaba sendo ali uma pessoa muito maligna, na verdade, né? O Sauron, para quem não sabe, é o grande vilão aqui na história, junto com Saruman, enfim, vou ver, Saruman, isso mesmo. Estou com algumas anotações dos personagens, porque são muitos personagens. Então, nessa festa de aniversário ali do Bilbo Bolseiro, né, ele pretende, tá bom, viajar, enfim, esquecer a vida, porque ele já tá ali, esquecer a vida não, mas curtir mais a vida, ele já tá ali com uma certa idade, né, já tá velho, já tá cansado, então ele pretende entregar esse anel ali para o seu sobrinho, né, Gandalf, tá certo, que é esse mago, né, existem 2 magos aqui na história, 2 grandes magos, tá bom, que são enviados para proteger essa Terra-média, né, e o Gandalf é um desses. E Gandalf quer que o Bilbo Bolseiro entregue esse anel ali ao seu sobrinho, né? Que é o Frodo. E ele tem que entregar esse anel. Só que ele tá, né, com obsessão com esse anel e tudo mais. Isso é o que acontece no primeiro livro, A Sociedade do Anel. Mas no final das contas, depois de muito persistir ali, ele vai entregar esse anel e vai partir com a sua viagem, tá bom? O Gandalf avisa Frodo que esse anel é muito importante, vai contar a história por trás desse anel também, à medida que o livro vai prosseguindo, você vai acompanhar o porquê que esse anel tem, a importância desse anel e o que ele é capaz de fazer com os outros ali se ele estiver nas mãos erradas. E o que acontece, gente? O Gandalf está com alguns ali indícios, na verdade, ele está pensando ali que alguma coisa errada está acontecendo, tem alguns mistérios envolvendo ali, tem algumas coisas que estão sendo mantidas em segredo e ele vai voltar em viagem, promete a Frodo ali que quando ele voltar, ele vai dizer o que está acontecendo, enfim, ele promete voltar ali. E quando Frodo, né, isso, tem esse anel ali, chega o momento em que Gandalf volta novamente, né, para conversar com Frodo e avisa em que ele precisa, ele tem essa jornada, a jornada de Frodo aqui na história ao receber esse anel é destruir esse anel, porque o Sauron, que é esse grande maligno, que é esse grande monstro, quer esse anel para voltar com o seu poder novamente e destruir, né, e ter o total controle de tudo que está à sua volta, inclusive dessa Terra-média. Então, Frodo precisa partir em viagem ali sozinho, mas o que acontece? Quando Gandalf está conversando ali com Frodo sobre os detalhes dessa Terra-média, sobre o poder desse anel e tudo mais, o surgimento dele, o que acontece? Os amigos de Frodo estão ali na janela ouvindo a conversa que Gandalf está tendo com Frodo. Então, pronto, tá certo? Os amigos vão ter que ir com Frodo também, partir com Frodo para que destrua esse anel. Os amigos ali, tá certo? De Frodo Sam, Peregrine Took e Merry. Repetindo novamente, né? Sam, Peregrine Took e Merry, né? O Peregrine Took aqui na história é conhecido mais como Pippin. Que é um personagem muito engraçado. Tem muita coisa engraçada nesse livro aqui, gente. Vocês não estão entendendo, é uma coisa engraçada em cima da outra. Os diálogos são muito fluidos, tem muita piada, enfim, vale super a pena. Então eles vão partir em viagem ali para destruir esse anel. Esse é o plot aqui na história, isso aqui deve ser contado, nada mais do que isso, porque você precisa ler esse livro, porque se você não ler,
Não tem jeito, se eu der spoiler aqui vai estragar a sua experiência. Mas o que eu tenho aqui para acrescentar a vocês, à medida que esses personagens partem ali em viagens, tá certo? Vai acontecer coisas inesperadas, vai acontecer muita coisa que vai fazer com que eles reflitam sobre. Por exemplo, tá certo? À medida em que eles estão viajando, existem alguns cavaleiros das trevas. Eu esqueci o nome desses caras que andam a cavalo negro e tudo mais, que estão ali para para pegar mesmo o Frodo, para matar ele, eu diria até para pegar esse anel. Então Frodo precisa se hospedar ali e vai acontecer coisas tão absurdas ali. Vai vir outros personagens também aqui na história, vários personagens que vão tentar ajudar Frodo, né, nessa jornada que ele tem, né? E é isso é o que eu vou contar. Como eu falei, o livro é dividido em 3 partes. Desculpe, são 3 livros hoje em dia, né? Mas o livro por si só é um volume único. Mas são 3 livros, cada quem tem mais de 400 e 500 páginas. O que acontece? Na Sociedade do Anel, esse é o plot aqui da história, né? Essa é a grande coisa aqui. No segundo livro, que é As Duas Torres, iremos acompanhar também mais aventuras, mais coisas inesperadas. Outro personagem aqui que vai vir para tentar esse personagem. E guerras também, a partir do terceiro e segundo livros, guerras muito violentas, tá bom? Para, enfim, porque o que acontece? À medida que os personagens estão nessa jornada para destruir esse anel, né? Porque esse anel precisa ser destruído em um vulcão, em lavas muito quentes, né? É, à medida que esses personagens estão avançando, está acontecendo ali os outros personagens, né, os outros vilões aqui na história estão se fortificando, né, junto com Sauron, Saruman também. Então, meu filho, vai acontecer assim, coisas que você não fazem ideia. Vai vir personagens ali para tentar matar Frodo, tá bom? Enquanto ele está correndo contra o tempo, literalmente contra o tempo, ele vai se cansando cada vez mais porque a viagem é muito longa, né? Muito longa, não é à toa que são 3 livros, né? Mais de 400 páginas cada um. Mas enfim, isso é que acontece aqui no Senhor dos Anéis. Eu anotei aqui alguns personagens, porque como eu falei, eu não quero dar spoiler. Então eu vou dizendo aqui alguns detalhes dos personagens que talvez instigue aí o leitor que nunca leu o Senhor dos Anéis ali. Você tem o Frodo, um Sam, o Peregrine Took e o Merry, que são ali os acompanhantes, né, os que vão seguir viagem com o Frodo, né, o Sam, o Peregrine Took, que é o Pippin, e o Merry, vão seguir viagem com o Tolkien. À medida que o livro vai se passando, os livros vão se passando, você vai acompanhando que vai acontecer ali algumas desavenças, vai acontecer ali algumas separações entre esses personagens, vai acontecer ali, como eu falei, coisas inesperadas que possam fazer com que eles estejam de frente com mais desafios, sem dar spoiler. E você vai acompanhar também aqui alguns outros. Gandalf, tá certo? Que é esse mago, né? Existem 2 magos aqui na história. O Gandalf, que é o mago benigno, poderíamos dizer assim, é o do bem. E temos aqui também o mago Saruman. Esse aqui, ele quer o poder de Sauron. Ele se revolta contra o Gandalf. Gandalf ali vai ter uma conversa com o Saruman ali para tentar saber o que está acontecendo, para avisar para ele que Sauron está voltando novamente com o seu poder e quer o anel de novo, né? Porque existem 3 ou 4 anéis e ele já tem a maioria e falta só um. E esse anel é o que Frodo está carregando. E o que acontece? O Saruman, aqui na história, acaba se revoltando contra Gandalf, porque ele quer poder, ele quer mais poder e também está do lado do mal aqui, que é o Sauron. Então ele vai prender ali Gandalf na torre por muito tempo, inclusive. Enfim, o Gandalf vai ficando cada vez mais fraco, né? Porque o mago precisa dos seus poderes e precisa também de algumas outras coisas. Então, quando ele está preso ali na torre, ele está sem o seu cajado, né? Com aquela coisa forte de Gandalf. Então, ele está sozinho ali, ele precisa sair dali para avisar Frodo, para guiar Frodo também. E o Saruman prende ele ali, e você vai acompanhando as coisas que Saruman vai fazendo, e você vai tendo ódio desse personagem, literalmente, aqui na história. Até que chega um momento ali que vai acontecer uma coisa que Gandalf vai conseguir sair dali. É interessante, não vou dar spoiler, não se preocupe. Sauron, Gandalf, Gollum, tá certo? Esse aqui é um personagem que eu, sim, não tem jeito. Eu detestei nos filmes, daqui a pouco a gente conversa sobre os filmes, e detestei aqui também nos livros, porque Gollum, gente, é um personagem que ele tem uma obsessão por um anel muito grande. É um personagem asqueroso, com aparência horrível, com jeitos tenebrosos, então ele assim, é tenebroso mesmo, é horrível esse personagem. Mas, adivinha, ele vai ajudar Frodo em um certo momento aqui na história. Ele vai fazer, porque Frodo vai se sentir perdido e não vai saber para onde ir, porque como eu falei, é uma jornada muito grande,
para ele chegar nesse vulcão, enfim, para destruir esse anel, ele vai passar por muitas coisas e é uma jornada literalmente muito grande. Então o que acontece? Ele vai encontrar Gollum aqui na história. E Gollum tem uma história com esse anel muito forte, porque antes, muito antes, no surgimento desse anel, né, quando esse anel se perdeu ali na floresta, no mar e tudo mais, ele ele se sentiu, é como se o anel fosse, digamos que a esposa dele, né, o amante dele, né, porque ele dá vida por esse anel, literalmente. Ele vai de toda forma tentar ali enganar Frodo em diversos momentos, mas ele sempre vai ficar ao pé de Frodo ali, guiando ele para que ele chegue, né, nesse lugar que ele quer. O Gollum sabe que Frodo está com esse anel, está cada vez mais cansado, mais perdido, e tenta ali enganar não só Frodo, mas os seus amigos também, ou o seu amigo, né? Porque vai chegar um momento aqui em que Frodo não vai se ver com muita gente assim. É interessante nesse Senhor dos Anéis, talvez seja também a questão dos mistérios envolvendo, porque é como se passasse de lugar para lugar e o clima cada vez ficasse mais tenso, né? O personagem acabasse ficando mais misterioso, mais cansativo, né? Porque é uma viagem longa e uma viagem com muitas coisas interessantes que acabam fazendo com que o personagem entre em contato com ele mesmo e com o outro. Olha, é um baita livro. Nesse livro aqui, o Senhor dos Anéis, temos ali alguns mapas. Eu não sei se esses mapas aqui servem também para o Senhor dos Anéis aqui, mas eu sei que são mapas bem detalhados que me serviu, na primeira leitura que eu tive do Robert, me serviu bastante ali para guiar, né, isso? Porque como eu falei, o Tolkien ele constrói um mundo muito extenso, né, com vários detalhes, vários desfechos, várias coisas que acabam enriquecendo a história dele. É um livro muito grande, né, mas não é cansativo, não se preocupem com isso. E é isso, à medida que você vai acompanhar essa história, você vai vendo, será que Frodo vai conseguir destruir esse anel? Como é que vai ficar o Saruman, né, o Sauron também aqui na história, né? Enfim. Isso aqui foi de uma festa da formatura. Coloquei pra enfeitar, pra thumbnail, né? A capa do vídeo, pra ficar bonito. Mas enfim, comentando sobre os filmes, tá certo? Existem 3 filmes. Como eu falei pra você, eu sou dessa geração, então graças a Deus. Então eu tive facilidade, né, pra achar esses filmes na internet. Quando a primeira vez que eu assisti esses filmes foi muito tempo atrás. Eu só assisti os filmes, né? Eu vou colocar a imagenzinha aqui, não sei se vocês estão vendo. Ó. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, bem conhecido. O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, muito também conhecido. E O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Esse primeiro filme aqui, ele foi lançado em 2001. Esse aqui foi lançado em 2002 e esse aqui foi lançado em 2003, o ano em que eu nasci. Então, o que acontece? É, possivelmente ali, tá certo? Foram filmes que venderam muito, inclusive esses filmes, né, O Senhor dos Anéis e tudo mais, acredito que foram os únicos filmes que conseguiram entrar em competição do Oscar várias vezes, né? Ele foi indicado mais de 10 vezes a categoria do Oscar, né? Foi assim uma bomba na época, mas uma bomba boa, tá certo? Porque vendeu muito e é considerado ali por muita gente como um dos melhores filmes de fantasia de todos os tempos. E é verdade, tá certo? São cenas incríveis, muito bem feitas, personagens, o tempo é grande, são filmes longos, mas que valem super a pena, porque é muito fiel aos livros mesmo. Então assim, eu nasci em 2003, então eu só fui ter contato com esses filmes mesmo a partir de 2010 por diante, que também estavam, né, em moda, né? Esses filmes nunca param de moda, na verdade, né? São filmes de fantasias clássicos, né, que sempre estão aí vendendo e estão sempre sendo assistidos. Então, em 2003, tá certo? Eu assisti ali desculpa, a partir de 2010 por diante, eu assisti várias vezes esses filmes também. É claro, o que acontece, tá certo? Quando eu comprava esses DVDs, estavam pirata na feira. Pois bem, é bom que a Justiça Federal não esteja vendo esse vídeo aí, tá bom? Mas enfim, o que acontece? Quando eu comprava esses DVD, eu conseguia assistir o 2, menos o 3. O 3 eu assistia até ali quase o final. Quando faltava 30, 40 minutos, o DVD arranhava. Então eu nunca pude assistir o terceiro filme completo, né? Sempre era o primeiro e o segundo. O terceiro eu nunca assisti completo. Meu irmão, tá certo, que já tem mais de 29 anos, tem quase 30 anos, ele acompanhou mais os lançamentos, possivelmente assistiu mais os filmes, porque eu sempre via ele assistindo ali, né, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, né, então ele conhecia mais do que eu na época. Eu só fui conhecer um pouco mais velhinho, né, enfim. O que acontece é quando eu cresci mais um pouquinho, aí eu pude, né,
entrar na internet da vida, né? Nessa nova geração, que hoje em dia, graças a Deus, tem internet por aí, tá certo? À vontade. Vocês podem achar esses filmes aí até em sites de piratas, né? E tudo mais. Não recomendo, mas enfim, você encontra aí. E o que acontece? Eu pude assistir até que enfim, tá bom? Depois, né, dessa leva dos DVDs piratas e tudo mais na feira, eu pude assistir pela internet os filmes completos e assistir, reassistir várias vezes, né? E assim, continua sendo inesquecíveis, continua sendo filmes marcantes e continua sendo, na minha opinião, os melhores filmes de fantasia. Os únicos filmes de fantasia que eu assisti mais do que O Senhor dos Anéis foram Harry Potter, porque eu acompanho os lançamentos dos filmes de Harry Potter, né, gente? Eu também sou dessa nova geração, graças a Deus, então tive facilidade ali para assistir várias vezes esses filmes de Harry Potter. Harry Potter, né? E foram os únicos que eu assisti mais do que o Senhor dos Anéis. Inclusive, tá certo? Quando eu assisti Harry Potter e peguei, inclusive, mais ranço, porque hoje já faz, sei lá, 3, 4 anos que eu não assisto esses filmes. Acho que já faz muito mais tempo, tá? Porque eu já enjoei da história. Eu assisti tanto os filmes de Harry Potter na minha época, tá bom? Que eu não consigo mais ler os livros. Eu nem li os livros, na verdade, de Harry Potter, porque eu já tenho a história toda gravada na minha memória. Então, por isso que as experiências de assistir esses filmes antes de ler os livros acaba estragando aí, tá bom? Um dia eu pretendo ler os livros de Harry Potter e também comentar aqui com vocês. Mas O Senhor dos Anéis, até que enfim, assisti os filmes primeiro, depois de um tempo, li os livros e vim aqui comentar, deixar registrado aqui em vídeo que eu li. E continua sendo maravilhosos, tá certo? Pra quem, deixa eu botar, como eu falei, para quem nunca leu esses livros, para quem nunca viu esses filmes, tá bom? Como eu falei, é da minha geração. Os livros não são da minha geração, mas, tá certo, continuam vendendo na minha geração e muita gente aí, tá bom? Pertencemos ao universo de Tolkien, né? Os livros não são da minha geração, mas os filmes são da minha geração, tá bom? É a mesma coisa da coisa do Harry Potter, né? E é isso. Acho que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, não. Certo? Assistam, valem super a pena. Leiam também, mas leiam antes, tá? Leiam antes, porque se eu tivesse lido antes e assistido os filmes, talvez a experiência seria bem bacana, porque eu já sabia tudo o que acontecia aqui na história. Mas são vários detalhes, vários personagens que acabam acrescentando na sua leitura. E na verdade, o impressionante de você ler Tolkien, seja o Hobbit, seja o Senhor dos Anéis, seja o que for, enfim, é em como um autor conseguiu imaginar isso tudo. O cara, gente, o Tolkien, tá bom? Ele era filólogo, né? Ele estudava várias línguas, né? Sabia várias línguas, né? O Hobbit, inclusive, foi um livro que ele foi escrito para as crianças, mas foi escrito para os seus filhos, né? O Hobbit. Eu falo isso no meu vídeo, tem vídeo aqui no canal do Hobbit. E o Senhor dos Anéis, certo? Veio depois. Mas o que acontece? Para ele fazer esse mundo, ele teve que criar uma nova língua. O cara era um gênio, simplesmente um gênio. O cara teve que criar uma nova língua para criar um universo muito extenso, né? Os apêndices do Senhor dos Anéis são vários e vários, né? Contando, né? Tem outros livros e outros livros aí, tá bom? Beren Lúthien, né? Tem os Contos Inacabados, enfim, tem vários outros livros aí do autor que também ajudam a complementar esse universo que Tolkien criou. E na minha opinião é o melhor universo de fantasia já criado por um autor, tá bom? Acho que nem a J.K. Rowling, né? J.K. Rowling, não sei pronunciar o nome dela, conseguiu esse nível de, na minha opinião, de inteligência, e de imaginação, porque o cara era ingênuo, o cara era um gênio mesmo, certo? E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de comentar aí embaixo, tá? Dar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e assistir tudo. É isso. Nos vemos no próximo. Aliás, vou deixar os links de tudo que eu falei aqui, de compra e tudo mais, lá embaixo na descrição do vídeo. Então, se você for adquirir qualquer coisa, por favor, tá certo? Adquira pelos links lá de baixo na minha descrição, tá bom? E até o próximo vídeo. Aí, travou.